Imagina a cena. Alguém te ataca publicamente, faz uma acusação, levanta uma dúvida sobre o seu caráter, sobre sua competência, sobre suas intenções. E aí vem o impulso, aquele instinto quase físico de se justificar, de explicar, de provar que a pessoa está errada. Parece natural, parece até corajoso, mas Maquiavel te diria que esse impulso, naquele exato momento, é a coisa mais cara que você pode fazer. Porque no instante em que você abre a boca para se defender, você entrega algo que nenhuma acusação poderia tomar de você sozinha. Você entrega o poder. E hoje, nesse vídeo, você vai entender por quê e o que fazer no lugar. Existe uma mecânica psicológica que poucos percebem. Quando alguém te acusa e você se defende, você está implicitamente aceitando as regras do jogo que o outro criou. Você está dizendo sem palavras: essa acusação tem peso suficiente para me fazer reagir. E aí o julgamento começa, não sobre o atacante, sobre você. As pessoas ao redor não avaliam quem está certo ou errado. Elas observam quem parece mais seguro, quem parece mais inabalável, quem precisa de aprovação para continuar de pé e quem simplesmente continua de pé. Maquiavel entendeu isso com a clareza de quem estudou o poder por décadas. Em O Príncipe e os outros escritos, ele observava que governantes que respondiam a cada crítica invariavelmente se enfraqueciam, não porque as críticas fossem verdadeiras, mas porque a resposta sinalizava vulnerabilidade. A vulnerabilidade no jogo do poder é um convite para mais ataques, para mais testes, para mais pressão. O homem que nunca se defende não parece culpado. Ele parece invulnerável. E invulnerabilidade, mesmo que seja percepção, mesmo que seja uma postura, é uma das formas mais sólidas de autoridade que existem. Existe algo perturbador no silêncio de um homem que foi atacado e não reagiu. O atacante esperava uma resposta. Preparou contra-argumentos. Estava pronto para um debate. E quando o silêncio chega no lugar da reação esperada, acontece algo interessante. O desconforto migra. Ele sai de você e vai para quem atacou. Porque o silêncio não é vazio, ele é interpretado. E quando vem de alguém que claramente entendeu a acusação e escolheu não se dignificar a responder, ele comunica uma coisa muito específica. Isso não tem tamanho suficiente para merecer minha energia. Estoicos chamavam de amor fati, o amor pelo que é, sem resistência desnecessária. Marco Aurélio escrevia que a melhor vingança contra quem te faz mal é não se tornar como ele, não entrar no jogo, não descer ao mesmo nível. Maquiavel era mais estratégico nessa leitura. Para ele, o silêncio não era apenas dignidade, era tática, era a recusa de fornecer ao adversário informação sobre você, onde dói em você. Porque cada defesa que você faz é um mapa. Ela revela o que te incomoda, o que te ameaça, onde sua armadura tem falhas. O homem que não se defende não fornece esse mapa. Ele permanece ilegível. E o que não pode ser lido não pode ser manipulado. Pensa assim: 2 homens são acusados publicamente da mesma coisa. Um deles passa horas explicando, justificando, provando. O outro ouve, faz contato visual por 1 segundo e simplesmente continua com o que estava fazendo. Qual dos 2 você acha mais poderoso?
Mas e quando a pressão é grande demais para simplesmente se calar? Quando ignorar completamente não é uma opção, porque o contexto exige alguma resposta, porque há uma audiência que precisa de clareza, porque o ataque é muito público para passar em branco. Maquiavel tinha uma resposta para isso também. Em vez de se defender, vire o espelho. Não com agressividade, não com contra-ataque direto, mas com perguntas, com calma, com uma curiosidade quase clínica que faz o atacante se ouvir de fora pela primeira vez. O que exatamente te faz pensar isso? Que evidência você tem disso? Isso é interessante. Como você chegou a essa conclusão? Percebe o que acontece? Você não negou nada, não confirmou nada, mas transferiu o ônus da prova de volta para quem o criou. E aí, o atacante precisa responder, precisa justificar, precisa provar o que afirmou com tanta confiança. E na maioria das vezes, ele não consegue. Porque ataques impulsivos raramente têm estrutura real por baixo, sabe? Emoção são projeções, são testes. E quando você os recebe com calma e devolve com uma pergunta precisa, eles se dissolvem. Não porque você os destruiu, mas porque você se recusou a sustentá-los como a sua reação. Jung chamava isso de não alimentar a sombra do outro com a sua própria. Quando você reage com intensidade, você fornece combustível. Quando você permanece frio e curioso, você priva o fogo do oxigênio que ele precisa. Aqui vem um ponto que vai contra tudo que te ensinaram. Existe uma diferença fundamental entre ser respeitado e ser querido. E Maquiavel foi um dos primeiros pensadores a falar isso com honestidade brutal. Ele dizia que o príncipe que buscava ser amado por todos abre mão de algo muito valioso: ser temido. Não no sentido de causar pânico, mas no sentido de ser alguém que as pessoas levam a sério, alguém cujas ações têm peso, cujas opiniões importam, cujos limites são respeitados porque há consequências reais quando são violados. A pessoa que nunca discorda, que sorri para tudo, que explica cada decisão para obter aprovação, essa pessoa tem uma reputação de boa pessoa. E reputações de boa pessoa, paradoxalmente, convidam a ataques. Porque todo mundo sabe que ela vai tolerar, ela vai explicar. E o pior de tudo, ela vai ceder. A pessoa que age com convicção silenciosa, que não se justifica, que mantém seus padrões independentemente da audiência, essa pessoa tem uma reputação de força. E reputações de força criam um campo ao redor que faz a maioria das tentativas de ataque simplesmente não valerem o risco. Não é sobre ser frio, não é sobre ser cruel, é sobre saber a diferença entre o que merece sua resposta e o que merece apenas o seu silêncio, e ter disciplina suficiente para aplicar essa distinção mesmo quando o impulso diz o contrário. Tudo isso soa bem na teoria, mas como você realmente desenvolve isso? Maquiavel, os estoicos e os grandes estrategistas da história tinham algo em comum: eles praticavam a pausa. Não a pausa covarde, a pausa que finge não ter ouvido porque tem medo de responder, mas a pausa soberana. O segundo ou dois que você compra conscientemente entre o estímulo e a resposta. O espaço onde você deixa o impulso passar e escolhe o que vai fazer em seguida. Epicteto ensinava que não somos perturbados pelas coisas, mas pelo que pensamos sobre elas. E a prática da pausa é a aplicação direta disso.
É o momento em que você escolhe não ser conduzido pela reação automática. Na prática, isso significa algumas coisas concretas. Primeiro, antes de responder qualquer crítica, espere. Não horas, segundos. Respira, observe o impulso de se defender sem segui-lo imediatamente. Só esse gesto já muda a qualidade de tudo que vem depois. Segundo, pergunte-se se a acusação merece uma resposta ou apenas reconhecimento. Às vezes, um simples "entendi", sem concordar, sem discordar, é mais poderoso do que qualquer argumento. Terceiro, avalie a fonte. Maquiavel era cirúrgico nisso. Nem toda crítica tem o mesmo peso. A opinião de alguém que te conhece, que tem experiência relevante, que fala com boa fé, essa merece mais atenção. E a opinião de quem ataca por impulso, por inveja ou por insegurança, essa não merece nem a sua energia. E quarto, o mais difícil, treine sua identidade a não depender do veredito alheio. Isso não acontece em um dia. Mas cada vez que você resiste ao impulso de se justificar para alguém que não merece a sua explicação, você está fortalecendo esse músculo. Você está contribuindo à versão de si mesmo que não precisa de aprovação para saber que está no caminho correto. Então, deixa eu deixar isso claro antes de terminar. Não se defender não é covardia, não é indiferença, não é fraqueza disfarçada de espiritualidade. É a decisão consciente de não fornecer ao outro o que ele precisa para te diminuir. Porque no fundo, todo ataque é um teste, uma sondagem, uma tentativa de descobrir onde você dói e quanto você precisa de aprovação para ser atingido por aquilo, para se sentir de fato legítimo. E quando você passa nesse teste, não com agressividade, não com contra-ataque, mas com calma inabalável e silêncio estratégico, você comunica algo que nenhuma defesa eloquente conseguiria: que você não está à venda, que sua autoestima não está em leilão e que o julgamento alheio simplesmente não tem jurisdição sobre quem você é. Maquiavel viu isso há 500 anos. Os estoicos viram isso antes dele. E as pessoas mais poderosas do mundo aplicam isso hoje, em silêncio, sem fazer alarde, sem precisar que ninguém saiba. E agora, você também sabe. Se inscreve no Stoiflix, ativa o sininho, porque o que vem nos próximos vídeos continua essa jornada e vai aprofundar ainda mais o que já começamos por aqui. E lembre-se, a mente que reflete, avança.